Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Se você é novo por aqui, deixe os seus comentários. Será um prazer lê-los. O que veremos nesta lição de hoje é a lição de número 9, orando e jejuando como Jesus. É importante orarmos? Qual é o poder da oração? O que ela pode fazer na nossa vida? O jejum muda alguma coisa na nossa vida? Acontece alguma coisa na nossa carne quando jejuamos? Estes e outros assuntos estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui com a lição 9, que é um prazer compartilhá-la com vocês, orando e jejuando como Jesus ensinou. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Olha que interessante. Essa lição vai ser lecionada, como diz aqui o pastor Caramuru, faço minhas palavras dele, quando a igreja do Senhor se reunir na casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Então, essa lição, um pouco atrasada, peço perdão aos irmãos, mas será estudada amanhã cedo. E nós estamos aqui com esse título desta lição. O nosso textual diz: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 13, verso 2 e 3. Percebe-se, os irmãos, que para enviar alguém para a obra missionária, eles se valeram de duas coisas importantes, que é a marca registrada da igreja primitiva e de qualquer igreja que quer ter o Senhor como centro de sua vida: orar e jejuar. Temos também a verdade prática. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Eu mudaria a palavra sensivelmente como poderosamente, como de uma maneira muito clara, muito forte, o efeito da oração e do jejum. É uma dupla perfeita que veio para ficar e que marca a vida dos homens de Deus. A leitura bíblica se encontra em Mateus, capítulo 6, versos 5 e 18, lembrando aos irmãos, né? Nós estamos aqui desde o início do trimestre, né? Começamos lá em fevereiro e março, com o primeiro trimestre, né? Aí abril, maio e junho é o segundo trimestre. Então, nós estamos aqui no segundo trimestre de 2022, estudando o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7. E hoje nós estamos no capítulo 6, do verso 5 ao 18. Então, essa leitura, ela começaria assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, e assim por diante. A introdução vai dizer para nós o seguinte: nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai, em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados de maneira que Jesus ensinou. Então, são duas atitudes positivas que nós temos que observar no decorrer dos 3 anos do Senhor Jesus e o que ele deixou como ensinamento. E também todos os homens do Antigo Testamento, como eles faziam, como eles agiam, que vem também para nos ensinar qual é a atitude correta que nós devemos fazer, que nós devemos agir. A palavra-chave, então, desta lição de hoje é
oração e jejum. O primeiro tópico nosso é a oração é um diálogo com o Pai. Nós começamos com a palavra di. Isso quer dizer diálogo, né? Isso quer dizer duas pessoas. Então, um fala durante um tempo e depois para de falar, né? E ouve a outra pessoa. Então, nós temos aí um locutor e um interlocutor, né? Falando, né? E aí um fala e depois para ouvir o outro falar. Então, a oração é você ora, para um pouquinho, deixa a sua mente um pouquinho parada, abre os ouvidos espirituais e ouve o Senhor falar com você. Isso é importante. Primeiro tópico, a natureza da oração. Que a oração é um diálogo, né? E ela aparece de diversas formas. Pode ser como uma confissão, pode ser como adoração, pode ser como comunhão, pode ser como ações de graça. Nós temos o caso de Débora, lá no capítulo 5, né? Juízes capítulo 5, que eu faço questão de ler aqui com os irmãos, Juízes capítulo 5. Nós temos aqui dizendo, olha, o capítulo 5 começa assim, ó. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, aquele mesmo dia, dizendo, louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente, e assim por diante ela vai falando. Então, nós temos aí que a natureza da oração, ela é um diálogo, mas ela pode vir como uma confissão, como uma adoração, como comunhão, como ações de graça, que é agradecimento, como o caso de Débora, que fez isso daqui. Segundo ponto nosso diz assim, como os homens de Deus viam a oração, né? Então, a Bíblia vai mostrar para nós, né, vai nos incentivar que há poder realmente muito grande na oração, o qual nós não podemos jamais desprezar. E aí a oração é apresentada uma ordem, né? Se a gente for ver lá em Lucas 18, versículo 1, é uma ordem, algo imperativo, né? E a Bíblia tem muita coisa imperativa aí de pregar, aí de evangelizar. Então, a Bíblia ela é repleta de ordens. E nesse caso, do capítulo 18, nós temos aqui, olha, e contou-lhes também uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, já aparece para nós como o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esdras, ele via a oração como o recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Então, está lá em Esdras, capítulo 8, 21 a 23. Então, na guerra contra o rei, a oração era muito mais importante. Jesus, ele tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E olha que Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas ele reconhecia que a oração, falar com o Pai, conversar com o Pai, era de suma importância. Os apóstolos, eles perseveravam em oração. Nós vimos lá no início, mostrando claramente que para enviar alguém para a obra missionária, eles oraram e jejuaram. Então, os apóstolos se valeram desses recursos também. Terceiro ponto, a maneira de orar, né? A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto, que é o Pai, né? Vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Foi a oração lá do capítulo 6 de Mateus, onde ele nos ensina a orar. A quem a oração deve ser dirigida? Lógico, diretamente ao Pai, né? A postura no corpo da oração. Quando a gente fala postura no corpo da oração, aqui no 3, a gente vai observar que a postura, não há uma exigência assim específica, né, a respeito disso. Alguns oraram em pé, outros oraram prostrado, outros sentado, outros andando, outros de joelho, né, outros com as mãos estendidas. Então não há uma questão específica. O horário da oração. É bom termos um bom hábito de orar? Daniel orava de manhã ao meio-dia, à tarde. Então, há vários conselhos a respeito de horário de oração. É bom estabelecer um horário para se virar um bom hábito, mas não existe um horário específico de oração. O lugar da oração, né? Quando a gente vê aqui, quanto ao lugar da oração, Jesus diz que podemos orar secretamente, né? Então,
não dá para dizer que existe, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo, seu pai que em segredo te ouvirá, mas não quer dizer apenas o quarto. Mas é bom que você tenha um espaço específico, seria muito bom que isso acontecesse, se for possível, se não, pode orar em qualquer lugar. O decoro na oração, né? Lógico, tem que haver respeito, tem que haver sinceridade, decência, reverência no ato de orar. Quanto a isso, não há dúvida. O estado do coração na oração, né? O coração realmente tem que estar cheio da palavra de Deus, para que a nossa oração seja ouvida. Nós temos que estar realmente já no momento de pedir perdão ao Senhor, para que tudo possa acontecer. Resumindo, nós temos que na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito de nossas dificuldades. Ok? Então, esse seria o resumo do tópico 1. Na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito de nossas dificuldades. E vamos, então, agora para o tópico... Esse foi o tópico 2. Perdão, tópico 2 nosso, né? Aqui, nosso tópico 2... O tópico 2 nosso, houve uma falha aqui, mas os irmãos nos perdoem. Tópico 2, a oração que Jesus ensinou, né? Então, nós temos aqui o tópico 2, nós temos aqui a oração que Jesus ensinou. Então, nós estamos aqui com, se a gente observar o tópico 1, né? Jesus não condenou oração em público, né? Nós vamos ver o primeiro tópico aí, né? No texto bíblico, nós vamos encontrar isso. A oração em público jamais foi condenada pelo Senhor Jesus. O que é condenado pelo Senhor Jesus é aquela oração em público da qual você quer aparecer, quer ostentar, né? Que a intenção é ser louvado pelos homens. Então, esses são chamados de hipócritas, de fariseus, né? Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade, né? Então, é importante. Jesus quer que sejamos discretos, né? Entra no teu aposento, fechando a tua porta. Então, para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, né? A fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está no céu. Então, é importante que você... Não é necessário você ter um quarto específico, mas você se refugiar nos seus pensamentos, no seu coração, na sua intimidade com Deus. E terceiro tópico, né? Não use de vãs repetições nas orações, tá? Então, não é também você ficar apenas repetindo palavras sem nenhum sentido, mas pode até repetir, pode. O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele repete as mesmas palavras, mas elas eram cheias da alma, né? Saía de dentro do coração. Então, pode ter repetições? Pode, desde que elas não sejam vãs, né? Então, isso é importante. Resumindo, o Senhor Jesus não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições, ok? Terceiro tópico, oração e jejum. Então, oração e jejum, uma combinação perfeita. Eu até coloquei aqui, vocês poderão até rir, né? Arroz e feijão, café com pão, pão com manteiga e etc. Só para dar exemplo de combinações perfeitas. A oração e jejum, ela é perfeita, assim como que no Brasil, arroz e feijão, café com pão, pão com manteiga, coisas que a gente não separa, que a gente, para nós, isso deve estar unidos, né? Sentar numa mesa, ter café, não ter pão, ter arroz, não ter feijão, ter pão, né, e não ter manteiga, se torna impossível para nós, inaceitável, vamos dizer assim. E a oração, ela tem que estar junto com o jejum. Lamentavelmente, muitas vezes, nós temos deixado de lado o jejum, e a gente precisa voltar a essa prática, porque é um conselho do Senhor Jesus. O aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade de jejum, né? Nós temos lá o ato de humilhar, né? Confissão de pecados, confissão, né, de pecado, lamentação por algo acontecido, um problema, uma derrota, no caso lá de Juízes, e
o caso de enviar alguém para a obra missionária, né? Então, nós temos aqui 3 casos aí importantes, que era usada a questão da oração e do jejum, né? Então, isso é importante também. Lógico que nós vamos encontrar na Bíblia, né, que havia lá jejum, nós tínhamos lá na Bíblia várias coisas, lá nós tínhamos o jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e 7º, né, o judeu jejuava 2 vezes por semana, mas acabou banalizou isso, porque quis se aparecer, quis se exaltar com isso, né? Jesus, ele não estabelece dias fixos, né, sobre o jejum. Ele jejuou espontaneamente vários dias, 40 dias, assim por diante. Então, nós temos aí esses ensinos, né? E o terceiro tópico nosso aí é o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Então, é importante aí a gente analisar essa questão aí do jejum. E aí a gente vem aqui à conclusão, né, que o cristão conhece a palavra de Deus, sabe da importância da oração e do jejum, como exercícios espirituais. Então, isso é importante a gente analisar aqui dentro do texto bíblico, né? Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista, né? Utilitarista. Então é importante, essa lição chega ao fim. Eu quero agradecer, batemos o recorde aí do tempo, nos perdoe por não comentarmos muito, tá? Mas entraremos aí numa situação um pouco melhor nas próximas lições. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.